Sabe o que meu vizinho me disse semana passada? Ele tem 47 anos. Estava sentado na garagem dele, olhando para o nada. Eu passei, dei bom dia. Ele levantou a cabeça e falou assim: eu tenho medo de acordar amanhã e perceber que vivi errado a vida inteira. Eu fiquei parado. Porque, cara, isso não é só dele. Isso está dentro de muita gente. Aquele medo calado. Aquela sensação de que você apanhou tanto que agora só resta aceitar. Eu já passei por isso e agora vou te contar o que me fez mudar e que vai mudar para você também, se você prestar atenção nos próximos minutos. Tem gente que apanha da vida e quebra, e tem gente que apanha e usa cada soco como combustível. A diferença entre os dois não é sorte, não é dom. É uma decisão que você toma quando está no chão. E hoje você vai aprender exatamente como fazer isso. Vamos analisar um exemplo hipotético e tirar algo de proveito dele. E para tornar esse exemplo o mais real possível, vamos chamar nossa personagem de Sônia. Sônia tinha 52 anos quando descobriu que o marido tinha uma amante há 4 anos. 4 anos. Ela descobriu, por acaso, um recibo de motel que caiu do bolso da calça dele quando ela foi lavar. Sabe o que ela fez nos primeiros dias? Nada. Literalmente nada. Ela guardou o recibo numa gaveta. Continuou fazendo almoço. Continuou perguntando como foi o dia dele. Continuou dormindo do lado dele toda a noite. Como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ela tinha medo. Medo de ficar sozinha aos 52 anos. Medo de não conseguir se sustentar sozinha. Ela não trabalhava fora fazia 15 anos. Medo do que os filhos iam pensar. Medo do que a família ia dizer. Medo de admitir que tinha desperdiçado 30 anos com um homem que não a amava mais. Então ela fingiu. Por 2 meses inteiros. Até que uma noite ela estava lavando louça depois do jantar. E começou a chorar. Não aquele choro bonito de novela. Era um choro feio, desesperado, com soluço. Ela estava com as mãos na água quente, segurando uma panela e não conseguia parar. A filha mais velha entrou na cozinha. Viu a mãe daquele jeito. Abraçou ela por trás e sussurrou: mãe, eu sei, e tá tudo bem você desistir dele. Aquilo quebrou algo dentro da Sônia. Ela percebeu que estava mais preocupada em manter a aparência do casamento do que em viver de verdade. Que tinha virado uma sombra, que tinha esquecido quem ela era antes de virar esposa de alguém. No dia seguinte, ela preparou um café só para ela. Sentou na varanda e tomou uma decisão. Eu vou reconstruir minha vida, e não importa quanto tempo leve. Ela pediu o divórcio 2 semanas depois. Os primeiros meses foram horríveis. Ela chorava no banheiro. Acordava às 3 da manhã com medo. Teve dia que ela não saiu da cama. Teve dia que ela ligou para a irmã só para ouvir uma voz dizendo que ela ia conseguir. Mas sabe o que ela fez? Começou pequeno. Aprendeu informática e foi procurar um emprego. E ela conseguiu. Ganhava pouco? Sim, mas era o dinheiro dela. Passados 4 anos depois, Sônia não ficou rica. Mas com 56 anos, tem uma história de sucesso para se orgulhar. Ela tem paz. Ela apanhou e cresceu. Agora deixa eu ser direto com você. Sabe qual é o maior erro que você comete quando passa por um problema tendo lá seus 40 anos? Achar que precisa ter um plano perfeito na manga para usar nessa hora. Pura ilusão. Você só precisa começar. Pequeno, torto, feio. Mas começar. Outro erro. Ficar olhando para jovens de 25 anos que explodiram nas redes sociais. Ou para empreendedores que ficaram ricos do nada. E você pensa, para mim já era. Mentira. Você não está competindo com ninguém. Você está competindo com a versão de você que desistiu ontem. É só isso. E ainda tem um terceiro erro, que eu considero o mais cruel de todos. Você romantiza o sofrimento. Isso mesmo que você ouviu. Você conta para todo mundo como foi difícil, como você lutou, como você tentou. Sabe por quê? Porque no fundo, você gosta de ser a vítima. Ser vítima é confortável. Ser vítima te isenta de responsabilidade. Mas escuta bem, enquanto você está contando sua história triste, tem gente com a mesma idade que você, com os mesmos problemas construindo algo. Calado.
todo dia, sem postar, sem reclamar. A diferença entre você e essa pessoa, ela decidiu que cada golpe da vida ia virar tijolo. E você decidiu que cada golpe ia virar desculpa. É duro? É, mas é verdade. E a verdade é a única coisa que vai te libertar. Então, como é que você vira a pessoa que cresce toda vez que apanha? Primeira coisa que você precisa entender: crescer não é sobre virar outra pessoa. Não é sobre fingir que está tudo bem. Não é sobre ser forte o tempo todo. Crescer é sobre usar a dor como informação. Vou explicar isso melhor. Quando você apanha da vida, perde emprego, termina casamento, vê um filho te decepcionar, descobre uma doença, o instinto natural é fugir da dor. Você quer esquecer, quer distrair, quer anestesiar. Mas e se você fizer o contrário? E se você sentar com a dor e perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Eu sei que parece papo de coach e você já deve estar querendo sair do vídeo. Mas escuta, por favor. Na situação da Sônia que falamos agora há pouco, a dor dela estava gritando uma mensagem. Você estava presa numa vida que não era sua. Ela podia ter ignorado, mas ele escutou e mudou. E é essa ideia que você deve levar para a sua vida. Quer ver como fazer isso? Vou te dar 3 passos bem simples, mas carregados de valor. Passo 1. Escreva a verdade nua e crua sobre o que aconteceu. Pega um caderno e escreve exatamente o que aconteceu. Sem enfeite, sem drama, sem tentar parecer herói ou vítima. Escreve tudo, as partes feias, as partes que você tem vergonha, as partes que você esconde até de você mesmo. Por que isso funciona? Porque quando você coloca no papel, a dor sai da sua cabeça e vira um problema concreto. E problema concreto tem solução. Faça isso hoje, não amanhã. Hoje. 15 minutos. Sem correção, sem pensar muito. Só escreve. Passo 2. Liste 3 coisas que você pode controlar agora. A maior armadilha depois de apanhar da vida é focar no que você não pode mudar. Ah, se eu tivesse estudado mais. Se eu tivesse escolhido outra profissão. Se eu tivesse nascido em outra época. Esquece. Isso é passado morto. Agora você vai listar 3 coisas. Só 3, que você pode controlar nos próximos 7 dias. Mas seja específico e algo facilmente realizável. Você não precisa de um plano de 5 anos. Você precisa de um plano de 7 dias que você consiga cumprir. Faça isso agora. Passo 3. Crie um ritual de checagem diária. Todo dia, antes de dormir, você vai fazer uma pergunta para você mesmo. Hoje eu cresci ou eu reclamei? Não precisa ser grande, crescer pode ser: fiz aquela ligação difícil, acordei no horário, li 5 páginas de um livro, treinei 15 minutos. Reclamar pode ser: passei a tarde vendo notícia ruim, fiquei stalkeando a vida dos outros, gastei 3 horas no sofá pensando em como tudo é injusto. E aqui vai o segredo: você não precisa crescer todo dia. Ninguém cresce todo dia. Mas você precisa crescer mais dias do que você reclama. Se ao final da semana você cresceu 4 dias e reclamou 3, você ganhou. Você está avançando. Anota isso num papel e gruda na geladeira. Faz um risco todo dia. Vermelho para reclamação. Verde para crescer. Antes de terminar, vou falar uma verdade dura. Só vou falar mais uma coisa bem verdadeira. A vida vai continuar batendo em você. Isso não muda. Você vai perder coisas. Vai errar. Vai se decepcionar. Vai olhar no espelho e não gostar do que vê. Mas escuta bem, a diferença entre morrer devagar e viver de verdade não está em evitar os golpes. Está em decidir o que você faz depois delas. Tem gente que apanha e fica no chão. Ganha pena. Vira refém do próprio passado. E tem gente que apanha, levanta torto com sangue no nariz e pergunta: e agora? O que eu construo com isso? Você escolhe, todo dia, a cada hora, a cada pensamento. E se você escolher crescer, mesmo que seja 1 milímetro por dia, daqui a 1 ano você vai olhar para trás e não vai acreditar na distância que você percorreu. E lembra, a vida não está te testando para ver se você aguenta. Ela está te lapidando para você virar quem você realmente pode ser. Agora vai, você tem trabalho a fazer.
E aí, já se inscreveu e curtiu o vídeo? Ainda não? Então faz isso agora. Assim você não perde os próximos vídeos e ajuda o canal a produzir conteúdos de valor para motivar você e todos que precisarem. A gente se vê no próximo vídeo. 3, 2, 1. Evolua.